Como é que a gente pode se enganar tanto com alguém, hein? Olha, poucas coisas doem tanto quanto a dor da decepção. Mas é só passando por isso que a gente acaba descobrindo que tem uma força tão grande que a gente nunca imaginou que tivesse. Eu sempre dei muito duro para conseguir dar tudo de melhor para minha família. Nunca foi fácil. Nunca. Como não é também para a grande maioria das pessoas. Mas eu me desdobrava em dois para conseguir dar uma vida boa para minha esposa Ângela e para minha filha Maitê. Eu digo que me desdobrava em dois porque era isso mesmo, literalmente. Durante o dia, eu trabalhava no escritório de contabilidade e à noite rodava com o meu carro por algumas horas como motorista de aplicativo. Quase todos os dias eu dormia no máximo 4 ou 5 horas. E por isso, eu vivia cansado. Mas poder proporcionar para minha família uma vida tranquila era mais importante do que qualquer coisa. Qualquer mesmo. Graças ao meu esforço, eu consegui, por exemplo, colocar minha filha numa ótima escola particular. E a minha esposa nem precisava trabalhar. Nós tínhamos uma vida confortável, do jeito como as minhas meninas mereciam. Não tinha muito luxo. Mas sabe aquela coisa de sempre dar um jeito para tudo? Tudo. Uma vez, por exemplo, a Ângela cismou que queria fazer uma cirurgia plástica na barriga. Eu não tinha condições de dar de presente para ela, assim, de um dia para o outro. Mas eu trabalhei mais. Eu segurei as contas. Fiz mais horas extras. Virei noites. E consegui realizar o sonho da minha esposa. Ela fez a tal da plástica. Ficou ainda mais bonita e eu me sentia feliz por poder ajudar. Por poder fazer isso por ela. Quando a Maitê estava de 8 para 9 anos, eu fiz uma visita para os meus pais, que moravam no interior. E nesse dia, a minha mãe me chamou de canto e disse que eu precisava tomar cuidado com a minha filha. Porque ela estava muito mimada, falando muito sobre presentes caros, gastar dinheiro. Disse até que tinha ficado assustada de ver uma menina tão nova, ligada a dinheiro e coisas de marca. Eu confesso que eu fiquei triste, porque, para mim, era falta de sensibilidade da minha mãe. Talvez ela estivesse falando tudo aquilo porque ela nunca pôde me dar nada. Mas eu me esforçava demais para conseguir dar para minha família o que eu mesmo não tinha tido, sabe? E eu era feliz assim. Eu sabia que eu trabalhava muito, mas essa era uma opção que eu escolhi. Eu tinha escolhido essa vida e, como homem, eu achava que essa era a minha obrigação. Fora que não tinha nada que me deixava mais feliz do que ver a Ângela e a Maitê felizes. Meu Deus do céu! Enquanto eu tivesse saúde para trabalhar, eu ia fazer isso. Ai, amor, eu tava falando com a mãe de uma amiguinha da Maitê e eles acabaram de voltar da Europa. Eu fiquei morrendo de vontade de viajar pra lá. Meu sonho, sabia? A gente podia ir, né? Amor, eu também queria conhecer a Europa. Mas, nossa, pelo amor de Deus, deve ser tão caro, né? Não é uma viagem barata. Ai, Rick, mas a gente não consegue dar um jeitinho, de repente? Você sempre dá. Olha, eu prometo que eu vou me esforçar pra conseguir um dia te levar lá. Eu prometo, mas tem que ter paciência. Jura? Ai, meu Deus! Ai, já tô até imaginando lá, naqueles lugares lindos, tirando mil fotos. Na minha cabeça, estava decidido, né? Aquela era a minha próxima missão. Levar a Ângela para a Europa ia ser muito difícil, eu sabia. Mas eu ia conseguir. A gente merecia. Ela merecia. E só dependia de mim dar um pouquinho mais do meu suor no trabalho. A partir daquele dia, eu mesmo comecei a cortar algumas coisas. Como aquele cafezinho na padaria, entre uma corrida e outra. Tudo que eu pude, eu cortei para poder juntar ainda mais dinheiro. E eu vou falar para você que eu consegui. Eu consegui realizar o sonho da minha esposa. Olha, eu fazia tudo por ela. Quer viajar? Eu ia viajar. Quer ir para algum restaurante diferente? Pronto, a gente ia. Quer fazer cirurgia plástica? Pronto, ia fazer. Comigo era assim. Para essa viagem, eu precisei parcelar as passagens em muitas vezes.
e reservar alguns hotéis mais simples. Mas o importante era a gente ir. A única coisa que estava faltando mesmo era juntar um bom dinheiro para a gente gastar durante a viagem, que era o mais complicado, né? Mas, nossa, a vida às vezes parece um filme e tudo que não poderia acontecer naquela fase acabou acontecendo. Pois é. Eu sei dizer a você que eu perdi o meu emprego no escritório. Foi um balde de água fria. Eu não estava esperando. Fiquei desesperado, porque, apesar de eu também trabalhar como motorista, o emprego no escritório é o que me dava mais estabilidade. Além dos benefícios, como plano de saúde, coisas para minha família, garantias. Eu fiquei com muito medo mesmo. Era a primeira vez que eu ficava desempregado na minha vida. E o pior de tudo foi que no escritório, simplesmente, aconteceu de uma hora para outra porque o escritório faliu. E aí ninguém pagou nem o que devia para mim. Nem para mim, nem para ninguém, né? Eu saí praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Pensa no meu desespero. O pior de tudo foi que quando eu conversei com a Ângela sobre economizar, né? Sobre ajustar as contas, ela não entendeu nada. E não foi por mal. É que ela realmente não tinha noção. Na cabeça dela, era só eu trabalhar mais como motorista que eu ia conseguir compensar. O que estava longe de ser verdade. Cancelar? Você tá de brincadeira, né? Falta só um mês pra gente viajar. As passagens estão compradas, o hotel tá reservado. Angela, meu amor, entenda. Uma viagem dessa, a gente gasta mais. O pouco de dinheiro que a gente tem de reserva não pode ser usado para isso. A gente tem que se precaver. Eu não sei quando eu vou arrumar um outro emprego, ao contrário do que você pensa. Meu trabalho de motorista não rende muito. Você vai arrumar logo, Henrique? Eu não sei. Vamos, vai, por favor, é meu sonho. E agora, tá tão perto. Só se vive uma vez, meu amor, só uma vez. Eu tenho medo. Eu não sei, tenho medo. Olha, eu preciso pensar no futuro. E eu preciso ser cauteloso. Pensa bem. Mas pensa bem mesmo, pra não se arrepender depois. Na hora, eu não gostei de ouvir aquilo. Eu não sabia de verdade se ela usou um tom de ameaça. Eu não sei. Na verdade, na hora, eu não sabia. Mas o que eu sabia é que eu não tinha gostado mesmo daquele jeito que ela falou comigo. Do tom, sabe, que ela usou na conversa. Mas eu não me deixei levar. Por mais que me doesse dizer não para Ângela, eu tinha que ter consciência da nossa situação. Mesmo perdendo o dinheiro das passagens, eu tinha que me planejar. Eu não podia fazer uma viagem daquelas e correr o risco de faltar algo dentro de casa. Só que quando a Ângela percebeu que eu estava mesmo decidido a não viajar, essa mulher mudou comigo. Mas mudou de um jeito. A minha fase de desempregado foi muito difícil. Só quem passou por isso sabe como é desesperador. Você se sente um inútil, impotente, fracassado, ansioso. Você não consegue dormir. Aí você começa a ver, sabe, notícias falando que aumentou o desemprego no país, que está difícil de se recolocar. Olha, apesar de ter um outro emprego como motorista, o que estava entrando de dinheiro era pouco. As minhas reservas começaram a diminuir dia após dia. Mas o pior mesmo, foi descobrir uma nova Ângela. Uma Ângela totalmente diferente daquela por quem eu era apaixonado. Uma Ângela fria, distante, zero companheira, zero, nada compreensiva. Olha, minha esposa parecia viver num outro mundo. E mesmo sabendo da minha situação, ela ignorava completamente. Continuava vivendo a mesma vida de antes. Indo toda hora para o salão de beleza, comprando roupa, almoçando fora. Ela chegou até a estourar o cartão de crédito, meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo, eu falei, o que você está pensando, Ângela? E mesmo com todos os sinais, mesmo com toda essa loucura, eu nunca imaginei que aconteceria o que aconteceu. Nunca. Foi um dia que eu saí para trabalhar com o carro, mas no meio da tarde me deu muito mal-estar. E eu resolvi voltar para casa para descansar um pouco. Por quê?
Henrique, o que você tá fazendo aqui? Ângela, o que é isso? Não que é nada esse... disso que você tá pensando. Ah, não? Então me explica o que tá acontecendo aqui. Eu quero ouvir. Eu tô trabalhando igual um louco para sustentar suas vontades e você traz outro dentro da minha casa. Sustentar minhas vontades. Essa é boa. Você não consegue mais pagar nada pra mim, Henrique. Eu não acredito. Se você não estivesse em casa no meio da tarde, talvez você conseguisse mesmo sustentar alguma coisa. Eu tô cansada. Cansada do seu espírito pessimista, que só fala em economizar, economizar, economizar dinheiro, que não sabe mais se divertir. Eu tô cansada, eu tô exausta dessa vida, de ter que ir no mercado e ficar procurando sempre produto mais barato, precinho pequenininho. Isso é vida, por acaso? Olha, você imagina, né? Você imagina como eu fiquei? Não, você não imagina. Na hora, eu não sabia o que falar. Era difícil acreditar que eu estava ouvindo tudo aquilo. Ela estava praticamente dizendo que a culpa por ela estar com outro na nossa casa era minha. Por eu ter perdido meu emprego, por eu não poder mais fazer as vontades dela. E como se já não bastasse passar por tudo aquilo, o meu orgulho de homem foi ainda mais ferido. Porque ela disse tudo aquilo na frente do outro. Do amante dela. Daquele homem que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha o que eu passei. Olha quanta humilhação. Eu estava tão humilhado que eu não conseguia nem falar alguma coisa. Eu não esperava por aquilo, sabe? Eu não esperava. Eu não tinha força para rebater. Eu fiquei lá como um bobo, ouvindo tudo que ela estava dizendo, espantado e decepcionado. A Ângela fez de um jeito que me atingiu tanto que eu acabei realmente me culpando. Acredita? Eu realmente vesti aquela carapuça. Eu era um fracassado como homem, como marido, como pai, como provedor da minha família. Eu estava tão ferido, tão abalado, que eu acabei pedindo desculpas para ela. Eu perdi a minha honra. E pedi para que ela me perdoasse por aquela situação. Eu implorei para ela ficar comigo, porque a gente ia superar aquela fase. Olha que ponto. E não pensa que o que aconteceu comigo é um absurdo, não, viu? Esse tipo de situação é muito mais comum do que se imagina. Quando a gente está muito machucado, sei lá, está muito abalado por algo psicologicamente, sabe? A gente acaba tendo atitudes que fogem completamente do razoável. Depois, pensando melhor, quando a gente põe a cabeça no lugar, a gente entende. A Ângela realmente saiu totalmente por cima. Eu já andava arrasado pelo meu desemprego. Passei a ficar ainda mais na rua. Sabe, eu não queria voltar para casa. Passei a virar noites, a dormir o mínimo possível. Tudo para pelo menos ficar melhor com a minha esposa. Mas para ela não era o suficiente. Porque ela continuava me pressionando. Ela me cobrava. Ela me castigava. Era uma tortura psicológica. Ela tinha prazer, sabe? Prazer em fazer com que eu me sentisse cada vez pior. Então eu comecei a entender que o certo seria acabar de vez com aquele casamento. Mas quem disse que eu conseguia? Porque eu amava aquela mulher. Eu queria continuar fazendo tudo por ela. Eu sabia que era só uma fase, que ia passar. Na verdade eu tinha medo de perder tudo que eu tinha conquistado. A minha família. A minha família. Olha, a partir dali a situação só piorou. E piorou tanto que um belo dia partiu da Ângela. Partiu dela a decisão. Pois é, ela que errou. Ela que me traiu. E mesmo assim foi ela que decidiu ir embora. Minha mulher continuava saindo com um amante dela. E depois de algumas semanas que eu tinha pego os dois no flagra, ela me avisou que ia embora de casa para viver com ele. O discurso, sabe, o jeito que ela me falou quando ela estava saindo de casa, deixou bem claro. Ela estava indo embora por conta do dinheiro, porque o amante tinha mais condições. Mais uma vez, ela me humilhou, de todas as formas,
até dizendo que eu podia ficar em casa porque ela ia se mudar para um lugar muito melhor. Sabe por que eu não enlouqueci? Porque eu consigo estar hoje aqui contando a minha história? Porque Deus é maravilhoso. E eu encho a boca para falar. Ele não me deu tempo de sofrer. Porque não foi depois de um mês, depois de uma semana, ou até depois de um dia. Você não vai acreditar. Mas foi no mesmo dia. No mesmo dia em que a Ângela saiu de casa, eu recebi um telefonema. Um telefonema me chamando para uma entrevista de emprego. Olha, me responde se Deus não é bom. Na verdade, era uma empresa que eu já tinha trabalhado que estava precisando de gente. O meu antigo chefe se lembrou de mim e falou que se eu precisasse, se eu quisesse, o trabalho era meu. No dia seguinte eu fui conversar com ele. E menos de 24 horas depois de ter sido abandonado pela minha esposa, eu estava empregado. Um emprego bom, melhor até do que eu tinha, sabe? Com um salário decente. E que tinha até uma expectativa de promoção no futuro. Dizem que tem coisas que são um verdadeiro livramento na vida da gente. E hoje mais tranquilo, mais centrado, com a cabeça no lugar, depois de tudo, eu acabei entendendo. Era para ser. O que eu passei com a Ângela me transformou como homem. Ela foi o grande amor da minha vida e foi também a minha maior decepção, na mesma proporção. Mas mesmo sofrendo, eu consegui superar. E só porque eu passei por tudo isso, foi que eu descobri que eu sou um homem muito, mas muito mais forte do que eu imaginava. Eu não sei o que vem pela frente, mas hoje eu me sinto muito mais preparado para tudo. E eu vou te contar como são as coisas. Você acredita que a Ângela voltou a me procurar? Não, a gente continua se falando porque, afinal de contas, a gente tem uma filha. Mas eu digo voltou a me procurar para dizer que sentia falta de mim. Olha isso! A única coisa que eu sei é que a historinha dela lá, o relacionamento dela não anda tão bem. Mas isso não me diz respeito.